Meus amados, dando continuidade ao estudo do princípio escatológico do livro de Mateus, e lembrando que escatologia é aquilo que aponta para o fim, mas para que nós venhamos entender o fim lá no livro de Apocalipse, nós temos que começar ali no livro de Mateus. Jesus, amado, ele já no Mateus capítulo 5, está começando a fazer a obra. E ele vê ali uma multidão que subia ao monte. Lá no Velho Testamento fala: suba ao monte, busque lenha. Subir ao monte significa um ato de adoração para o Evangelho, diante de Deus. Ali Jesus estava assentado. E Jesus, ele está presente. A Bíblia fala que Jesus estaria conosco até a consumação dos tempos. Os seus discípulos foram até lá, até ao monte. E ele abriu a sua boca e ensinava o povo. Ora, monte é lugar de adoração, monte é lugar aonde os filhos de Deus conseguem chamar a presença do Espírito Santo sobre aquele lugar. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5 as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quando se fala pobre de espírito, se fala de um coração humilde, um coração que não é soberbo. E a Bíblia nos garante, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, amados, que choram, porque eles serão consolados. Muitas pessoas, quando estão ali no joelho, louvando, ou até mesmo dentro da igreja, alguém olhando, e aquela pessoa entra numa espécie de transe, começa a chorar, começa, às vezes, até mesmo a sorrir. São chamados de bem-aventurados. Quem consegue um estado de espírito no momento de oração, quem consegue chorar, se aquebrantar. Então não se preocupa tu, se tu chora, se tu sente a presença de Deus. Ora, Deus julga individualmente a cada ser humano. Ele está julgando o seu coração. E você é chamado de bem-aventurado. Bem-aventurado, amados, são os mansos de coração, os humildes. Porque eles herdarão a terra, pessoas simples. Eu conheço uma senhora que ela tem, creio eu, 88 anos. E ela me trata com o maior respeito. É uma amiga. Eu sei que ela é uma senhora já de idade, mas é uma anciã, mansa em suas palavras, tranquila, fala com amor do Evangelho de Cristo. E eu fico ouvindo. Essas pessoas herdarão a terra. E eu vejo ali que ela tem até bens, não vive, mesmo nessa idade, dependente de ninguém. Então é uma bem-aventurada. Bem-aventurados, amados, que têm fome e sede de justiça. Quando eu falo de política, quando eu falo de posição da igreja, em relação a isso ou aquilo, isso é uma bem-aventurança, ter sede de justiça. E nós temos que se fartar da vontade de Deus. Deus nos responderá, porque nós temos essa sede de justiça. Bem-aventurados, amados, são aqueles que detêm a misericórdia, que conseguem perdoar. Porque quem é misericordioso, quem consegue abraçar depois de um insulto, esses alcançarão a própria misericórdia de Deus. Deus, dos seus pecados não lembrará mais. Deus se chegará a você por causa dessa característica. Bem-aventurados, amados, são os limpos de coração. Ter um coração sincero, íntegro, reto. Não ser maldoso em seu coração. Fazer as coisas porque você sabe que Deus é contigo, sem se acusar. Esses verão a Deus, porque são sinceros de coração.
Bem-aventurados, ali em Mateus 5, fala dos pacificadores, daquelas pessoas que não gostam de confusão, daquelas pessoas que dão o conselho na hora de uma confusão. Esses serão chamados filhos de Deus. Quantas e quantas arengas em 25 anos eu vi entre os irmãos, até mesmo dentro da igreja. E ali a gente dá um conselho, tenta pacificar. Obreiros contra pastores, pastores contra obreiros, ministros de louvor contra diácono, diácono contra missionário. Não é assim que tem que ser a casa do Senhor. A Bíblia fala, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A outra bem-aventurança que fala sobre perseguição. Bem-aventurados que sofrem a perseguição por causa da justiça. Por acaso a palavra de Deus não é justiça? Por acaso Deus não é justo em suas palavras? Jesus está nos ensinando, amado, como tomar posse do reino dos céus. Você sabia que existe uma oração que fala: Pai nosso que estás no céu, vinde a nós o teu reino? Não é nós que vamos até o reino, é o reino que vem até nós. Então, bem-aventurada, amada, nós somos quando alguém, até mesmo lançar injúrias, falsidades sobre as nossas vidas, nos perseguirem mentindo contra as nossas vidas. Claro, desde que você esteja na posição de ser defendido pelo próprio Espírito Santo. Pessoas que dizem todo mal contra outras pessoas, por causa até mesmo do Evangelho, pessoas que perseguem aqueles que pregam, essas pessoas não terão paz, porque o próprio Deus não dará paz para elas. Então vamos nos exultar de alegria, gritar em alta voz, porque grande é o nosso galardão nos céus. Porque assim eles perseguiram lá no passado os profetas, os apóstolos, as mulheres de Deus. Houve perseguição, amado, no livro de 1 Samuel, 2 Samuel. O próprio filho de Davi o perseguiu. Absalão perseguiu a Davi. Nós somos o sal da terra. Nós não podemos perder o gosto, ser insípido. Como há de salgar, como há de convencer uma pessoa se nós não temos princípios? Para nada nós vamos servir ou prestar. Seremos lançados fora pelo próprio Espírito Santo, pisados pelos homens, se nós não conseguimos convencer uma pessoa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Somos luz para este mundo. Resplandecemos até mesmo em trevas. Nós não somos aqueles que se escondem. Nós não vamos nos esconder. Pelo contrário, vamos falar de Deus enquanto nós vivermos. Não pode se acender uma luz, colocar o pé no arado e depois recuar. Acender a luz e depois apagar. A luz, amada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, é para todos. E aquilo que sai da nossa boca tem que ser luz para todos aqueles que estão no Evangelho. Jesus relata bem essas palavras que aqui eu estou falando com você, lá em Mateus capítulo 5. Assim resplandeça a tua luz diante dos homens, dos teus vizinhos. Resplandeça o amor de Deus que está em Cristo Jesus através do Espírito Santo sobre a tua vida. Para que as tuas obras sejam boas. Para que o teu Pai, Deus Todo-Poderoso, seja glorificado através de você. Para que Deus seja glorificado tanto nos céus como na terra. Jesus ele não veio destruir a lei. Ele não veio destruir os profetas. Pelo contrário, ele veio fazer cumprir. Ele não veio abirrogar, ele não veio rasgar, mas ele veio fazer cumprir. A lei e os profetas se cumprem em Cristo Jesus. Mas mediante a graça somos salvos. Porque a letra também mata, mas o Espírito vivifica. Nem tudo da escrita eu vou colocar em prática, porque senão eu não dou conta. Porque se eu tivesse que colocar em prática a lei, eu teria que colocar toda a lei. Por isso eu dependo da graça do Espírito Santo para sobreviver nessa terra. Porque em verdade, amado, Jesus nos disse até que o céu
passe e também passe a terra, nenhum jota ou um tio passará da lei, ou seja, daquilo que está lá no Pentateuco, daquilo que está na Torá, sem que tudo se cumpra. Tudo vai se cumprir em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela é fiel. Quando nós caminhamos para o entendimento do livro de Apocalipse, porque daqui uns dias nós chegaremos lá, qualquer pois que violar um destes mandamentos, e quando entenda, mandamentos não é só aquilo que está lá no livro de Êxodo, nos 10 mandamentos, mas mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você cumprir isso, você está cumprindo a lei. Por menor que seja, se você violar os mandamentos do Senhor e ensinar aos homens coisa contrária, você será chamado de menor no reino dos céus. Mesmo ensinando errado, lá em Mateus capítulo 5, verso 19, fala que se você ensinar errado, você será menor no reino dos céus. Porém, aquele que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Essa é a promessa de galardão dada lá em Mateus 5, 19. Jesus nos disse, amado, que a nossa justiça, a nossa pregação tem que exceder aos escribas e aos fariseus. Ou seja, essas pessoas, escriba e fariseu, são religiosos. Não é pela religião que se salva o homem, mas sim pela pregação do Evangelho, pela verdade, pela luz da palavra. Então, de modo nenhum, nós vamos entrar no reino dos céus se nós não tivermos convicção de quem é Cristo em nossas vidas. Jesus fala, até mesmo citando, ouviu ali o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu em juízo. Aí Jesus vai e fala da lei, mas agora ele fala a posição dele. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo escandalizar o seu irmão, será réu no reino dos céus. Então, o que é o escândalo? O escândalo é a fofoca, a contenda, a desavença, as brigas. Qualquer que disser ao seu irmão raca, ou doido, ou pirado, ou louco, será chamado ao sinédrio. É réu. Eu não posso chamar ninguém de doido. Qualquer que lhe disser é louco, será réu, amado, do fogo do inferno. Eu não posso julgar as pessoas. Eu vejo um irmão pregando lá na rua, com um radinho de pilha, colocando a sua voz. Eu vou julgá-lo por isso? Não. A Bíblia fala não quebrar a cana, não fazer barulho. Mas já que ele quer fazer barulho, o problema é dele. Já que ele está com a caixinha de som dele pregando lá na esquina, eu só não vou julgá-lo. Mas eu acho errada a posição que ele está tomando. Então, amado, portanto, se você traz ou leva a sua oferta lá diante do altar de Deus, pois o fogo arde no altar e do altar para a igreja, e você lembrar que o teu irmão é contra ti em alguma coisa, seja o teu irmão em casa ou o teu irmão da igreja, ou aqueles que você considera como irmão, deixa a tua oferta lá no altar. E depois, vai lá, pede desculpa, volta em outro culto e apresenta a tua oferta. Mateus capítulo 5, verso 24. Deixa ali diante do altar a tua oferta, vai e reconcilia-te com teu irmão, primeiro, e depois vem e apresenta a tua oferta, a palavra. Então reconcilia-te depressa com teus irmãos, com os teus adversários. Procura sanar toda brecha de acusação. Enquanto você está no caminho com Deus, no caminho com Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para que não aconteça, amado, que o vosso adversário, Satanás, principados, potestades, ossos do mal, macumbeiro, agoureiro, feiticeiro, espírita, idólatra, kardecista, te entregue até mesmo ao juiz, ao oficial da terra, e te encarcere em prisão, porque juiz, quando ele quer fazer alguma coisa, ele chega e faz, até você provar que focinho de porco não é tomada, você está ali atrás das grades. Então, em verdade, eu te digo, que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares
até o último centil da pena. Porque ele vai impor uma pena e você vai ter que pagar. Então evita discussão, evita contenda, evita essas coisas na sua vida. Evita o juízo humano. Você ouviu o que foi dito ali pelos antigos? Não cometerás adultério. E o que é adultério, amado? É tudo aquilo que você faz sem a permissão de Deus. Adulterar é tudo isso, você está adulterando uma lei. Adulterar não é só o problema sexual, não é só o problema conjugal, não é só buscar um amante ou um amante fora ali do relacionamento. Adulterar é você começar até mesmo a adulterar os rudimentos da fé. Deixar de falar a verdade, deixar de colocar uma situação na mão de Deus e fazer do teu jeito. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar para uma mulher e cobiçar, usar a sua carne e o seu coração, comete adultério com ela. Então, antes de você ficar com a mulher, pergunte ao Senhor teu Deus. Deus, você é comigo? Essa mulher serve para a minha vida? Este homem serve para a minha vida? E se o Senhor for contigo, siga à frente. Porque Deus vê além do que você está vendo. Portanto, amado, se o teu olho direito te faz te escandalizar, se você chega na carne e faz aquela pressão conforme um homem ou uma mulher do mundo, arranca, tira, joga longe, é melhor. Pois é melhor que você perca um dos teus olhos, dos teus membros, do que o teu corpo ser lançado no inferno por causa dessas coisas. Às vezes eu olho, né? Porque ainda o velho homem que está em mim contende contra o homem espiritual que eu sou. Às vezes eu olho assim, vejo uma mulher bonita, aí olho ali a perna, olho ali o jeito dela, a maneira que ela se espera é essa, né? Fico olhando, mas daqui a pouco eu tiro o olho. Por quê? O que é o olho fazer pecar? É como se tivesse um copo na sua frente. Você olhou, achou o copo bonito, virou as costas, foi embora, você não pecou. Mas se o teu olho te fez pecar, você olhou, pegou no copo e levou, esse teu olho te fez pecar. Então qual é o segredo? O segredo é olhou, veio o desejo no coração, mas vira o seu rosto por uma situação de consciência e aí não segue naquele mistério. Aí tu não pecou. Agora, se você olhou, desejou, vira para Deus e fala: Senhor, por que subiu isso ao meu coração? Se não é de ti, se não partiu de ti, arranque do meu coração, porque o Senhor é Deus. É o erro do salmista Davi, né? Ele olha para a mulher, acha bonita, perde a sua consciência e automaticamente fica com aquela mulher. A mulher fica grávida, ele manda chamar o marido para assumir a criança, o marido não quer deitar com a mulher, ele bota uma cartinha na mão do marido, vai, manda o marido de volta para Joabe matar. Bota ele na frente da batalha. Tanto foi culpado do adultério, como foi culpado ali, até mesmo, da morte daquele homem. Porque em nenhum momento, quando ele olhou para aquela mulher, ele olhou para Deus. Ele foi lá diante de Deus e falou assim: Senhor, essa mulher subiu ao meu coração, o que está acontecendo? Porque fiel era Deus para dar o livramento, ou até mesmo para dar outra direção na situação. Mas não poderia Davi agir na carne ali com aquela mulher. Ou seja, simplesmente encarar e levar sem nem dobrar o seu joelho e pedir para Deus livrar ele daquela situação. Então o desejo do coração vai subir sempre. Vamos ter sempre esse homem carnal, essa mulher carnal se levantando contra o homem espiritual, contra a mulher espiritual que somos. A nossa carne vai querer sempre, amado, coisas do mundo. Mas nós temos que ter discernimento, entendimento, sabedoria e conhecimento para dizer não para a carne e perguntar a Deus o que eu posso, o que eu não posso. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus for por mim, quem é que vai ser contra? Então também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher ou der a ela carta de divórcio, e aqui é para os casados, esse, amado, vai ser culpado. Porque você não pode repudiar a sua mulher e nem a mulher repudiar seu marido. A não ser por causa da fornicação, por causa do adultério. Se você vê a sua mulher adulterando com outro homem, por que você vai ficar com ela? A não ser que você queira perdoá-la. Mas
há uma legalidade ali em Mateus 5,32, que se essa mulher te trai, ou este homem te trai, você não é mais obrigado a ficar com ele. O que é traição? É tudo aquilo que é feito pelas costas. É tudo aquilo que é feito sem o consentimento do outro. É uma traição. A traição é apunhalar pelas costas. É como se alguém tivesse vindo e metendo a faca pelas costas. Isso é traição. Traição é tudo aquilo que é feito às ocultas. Traição, amado, é até mesmo você fazer algo sem o consentimento de Deus. É como se estivesse traindo ao próprio Espírito Santo que está com você todos os dias. Então, traição não significa só o adultério. A traição também é desconsiderar uma pessoa. Qualquer que se casar ali com aquela repudiada, ou com aquele homem repudiado, sem antes haver um acerto espiritual, uma quebra de maldição, também comete adultério. Ouviste o que foi dito pelos antigos? Não prejudicarás a ninguém. Você também não pode usar do perjúrio, da falsidade, da mentira. Tem que cumprir os seus juramentos. Se você faz um juramento diante de Deus e não cumpre, você está perjurando, você está mentindo. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo o céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade santa do grande rei, conforme ali Mateus capítulo 5, verso 34 em diante. Então não jure, amado, pela tua cabeça. Não jure em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque você pode estar errado. Nenhum cabelo seu pode ficar branco ou preto, se não for pela vontade de Deus. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. A pessoa te falar alguma coisa? Sim. Sentiu que deve falar não? Não. Sim é sim, não é não. Acabou. Ou vai ou racha. Porque o que passar disso, procedência maligna. Nós temos que saber o que fazemos e o que não fazemos. Temos que ter essa consciência cristã. Se vamos ou não fazer algo, apresentamos a Deus. Eu, porém, vos digo, amado, que resista ao mal, resista a Satanás, resista aos principados, resista às potestades, resista às setas do maligno. Conforme Cristo falou. E por que eu falo desse jeito? Porque o Espírito Santo está em mim. E se está em mim, eu posso dar o conselho, segundo a palavra de Deus, as referências que eu conheço. Então, se você quiser até mesmo contender com alguém e brigar por causa de um tênis ou de uma calça, ou se alguém quer te tirar algo, dê para ele. Agora, se você vê que o prejuízo é grande, apresenta a Deus, fala: pai, eu não quero tomar esse prejuízo. Qualquer que obrigar você a caminhar 1 milha, te cobrar essas coisas, caminha 2 milhas. Se alguém te pedir ali, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, emprestado, há sabedoria para isso, que eu já ensinei dentro da igreja. Às vezes você não tem para emprestar, mas você tem para o seu sustento. Ali você pode dizer não. É como se na sua consciência você falasse assim, ó: eu não tenho para te emprestar, mas eu tenho para o meu sustento. E aí você fala, a pessoa te pede emprestado, você não pode ficar aperreado por causa disso. Só você falar não. Não é não, sim é sim. Então, ouvistes o que foi dito? Amarás ao teu próximo, e odiarás ao teu inimigo, conforme a lei. Jesus nos diz: amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei o bem aos que te odeiam, orai pelos que te maltratam e vos perseguem, para que sejam chamados filhos de Deus. Eu costumo apresentar os meus inimigos diante de Deus. Eu falo assim: Senhor, pessoas estão se levantando contra mim, eu percebo isso. O que eu faço?
O Senhor é a minha defesa? Se o Senhor é a minha defesa, visita eles, Pai. Mas não deixa abrir a boca de qualquer jeito ao meu respeito. Isso é uma sabedoria. Agora eu vou encarar, ficar brigando? Não, amado, nós temos que ser mais sábios do que isso. Porque se faz diferença entre sol e noite? O sol vai se levantar só sobre os maus e sobre os bons? Não. Não, amado, o sol é para os dois. Tanto é para o mal, como é para os bons. A justiça de Deus tanto vai ser para os maus, como para os bons quando eles errarem. Deus vai ser justo com os injustos e justo com os justos. Ele vai dar a medida a cada um. Então a chuva de Deus, a pancada de Deus, a porrada de Deus vai descer sobre os maus na medida da maldade e vai descer sobre os bons na medida da bondade. Porque Ele é justo. Pois se você só ama quem te ama, qual é o galardão que você vai ter nisso? Não, eu amo pessoa porque eu gosto daquela pessoa porque a pessoa gosta de mim. Eu não gosto de fulano. Cuidado, você está perdendo seu galardão. Pessoas que falam que não gostam de outras pessoas, isso aí não é só o gênero da pessoa, pode ter um demônio por trás. Então as pessoas, amado, têm que aprender a sobreviver no Evangelho. Nós temos que aprender a viver unicamente na comunhão entre os irmãos. Nós não estamos fazendo nada demais. O próprio Espírito Santo é conosco nesse mistério. Nós temos que aprender a não andar conforme ali fariseus e publicanos. Não, nós temos que ser nós mesmos. Nós temos que ser perfeitos em amor, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus, que enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, para nos ensinar essas coisas. Amados, esse é o estudo bíblico dominical, dado a todos os domingos. Eu lanço uma palavra ao vivo para que você seja chamado de bem-sucedido. Você, nesse estudo bíblico dominical, para os da igreja, é obrigatório. É obrigatório deixar o seu nome, comentar sobre o estudo bíblico dominical, para os da igreja, mas para os de fora não. Mas se você quiser deixar seu comentário, pode deixar também, que vamos estar te respondendo na medida do possível. A graça e a paz, meus amados. Graça e paz, aleluias. Ou graça e paz, aleluias.